Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, boa tarde e boa noite, Brasil! Vamos na sequência. O mestre Dinho, inicialmente, eu quero aqui trazer logo o juiz Oscar Aníbal Chapan. Muito bom dia, no momento 17 de fevereiro de 2025, horário 1h da madrugada e 47 minutos. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional no Brasil em toda a investigação da ONU. Amanhã será listado, amanhã já está com todas as autoridades da Interpol em todo o planeta o nome de todos os influencers, pessoas que receberam dinheiro da USAID, foram patrocinados pelo fato de serem agentes de lavagem de dinheiro para o pagamento de terroristas. Então, em todo o planeta, as autoridades portuárias, em aeroportos, portos e também de fronteiras, já estão deportando em massa a todos as pessoas que são indocumentadas, ou seja, que não têm documentos. Já houve a invasão na fronteira do Brasil de um contingente de militares vestido à paisana para tomar o estado e também o local Cabeça do Cachorro no Brasil. Então, as autoridades do Pentágono, da NATO, já se encontram no território da República Federativa do Brasil. A embarcação da Espanha, trazendo a sua realeza, a princesa que está dando um exemplo de uma grande baluarte, está muito bem representada. Então entendam, torno a repetir, a partir deste momento, a partir da 0h, já está determinada a detenção aqui no Brasil de todos os que receberam dinheiros da USAID, como também dos coparticipantes. Laranjas que fizeram pagamentos a blogueiros, a repórter, a instituições, a polícia, a senadores. Ouviu Randolph Rodrigues? Ouviu Cajuru? Ouviram vocês todos aí que receberam dinheiro? Ouviu Dino? Todos vocês, a partir deste momento, já estão sentenciados à prisão por alta traição, em conluio ao terrorismo, para o objetivo
desta organização situada no Clube da ONU. Então, a Inglaterra e a França já estão encaminhando as tropas a se deslocarem às suas fronteiras para evitar a invasão por quem detém a processar os seus, vamos dizer, desafetos. Principalmente a Rússia entrará imediatamente na Inglaterra e também na França, na Alemanha. A Alemanha, ela teve as urnas totalmente corrompidas. As urnas, as eleições alemãs, as eleições da van der Leyen, tudo foi forjado, tudo foi manipulado, tudo já identificado. Então, neste prezado momento, está sendo compilado as prisões por alta traição em todo o planeta. Aqui já está dada a lista de todos que receberam pagamento para proceder a motim, a insurreição, a proceder contra a boa-fé dos cidadãos brasileiros da República Federativa do Brasil. Todos já têm ordem de prisão por alta traição. Não é crime de pena penal, não, é crime de guerra, porque já estamos em guerra. Também vai ser elaborada a rendição e aproveitar a rendição e ver da possibilidade, se Sua Majestade, o príncipe regente da Arábia Saudita, o MBS, se predispõe a administrar a falida Europa, a França, todo o seu espólio de obras de arte, Paris, as ruas de Paris, os imóveis, tudo da Europa inteira, estão todos confiscados. Então, você, cidadão de Portugal, da Espanha, da Europa, que você alega ter propriedade, que você comprou o seu penthouse, não é, Fernando Henrique Cardoso? Vocês que têm propriedades na França, achando que vocês compraram esses imóveis, não lhes pertence. Então, já está sendo elaborado, a partir da 00h, a prisão imediata destes amotinados que trabalharam para a potência estrangeira. Torno a repetir, a Terceira Guerra ela foi declarada e na reunião que procede imediatamente será para rendição e confisco de terras, bens de todos os que estão integrando esta organização que leva por marqueteiro o impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho. Então, não adianta você agora querer pegar um avião, fugir, atravessar as fronteiras, porque já estão todos posicionados. Não há para onde fugir. Torno a repetir. Será elaborada a prisão por alta traição. Alta traição. A pena é capital. Capital. Vocês receberam dinheiros da administração dos democratas do Biden, que dele pendiou, faliu com os Estados Unidos da América, e certamente que toda a membresia de poderosos financeiros do planeta
estão à procura de quem, desta forma, praticou o desvio das suas fortunas, porque todos eles foram delipendiados. Então, todos eles se juntaram à nova administração Trump para colocar todos imediatamente na prisão por crime de motim, traição à pátria. No momento, dia 17 de janeiro de 2020, 17 de fevereiro de 2025. Atenção, atenção. Estamos com todos, o corpo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a contra-espionagem da ABIN, a serviço imediato, sendo processado em todo o território nacional da República Federativa do Brasil. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, como também cortamos na própria carne do Tribunal Penal Internacional de membros representantes de estados que compõem o Tribunal Penal Internacional, a membresia da Corte, que são narcoterroristas identificados. Todos serão levados à prisão. Não haverá nenhum tipo de recurso, unicamente, certamente, play barganha. Play barganha. Se você se predispõe a contar, e certamente isto vai levar um tempo para ser apurado, para saber se tem algum valor as informações às quais você está sendo levado à prisão por alta traição, se pode influenciar ou não, vamos ver, conforme o seu relato. Entenderam? Estou sendo claro? Então a casa caiu geral. E todos estão sendo presos já no planeta. Há uma ordem de prisão mundial das forças de inteligência de top secret, ou seja, é um processo ultra secreto para o acompanhamento e a prisão de todos vocês, clube da ONU. Estão todos sendo já. Neste momento, começa as capturas, tanto lá quanto aqui. Lá começou há umas horas já na frente. E estamos procedendo. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, nos ajudem. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chiapano, tudo em minúscula, @gmail.com, plataforma de banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, Mercado Pago. Torno a repetir. Vários donos, vários concessionários, porque não são donos, vários concessionários de emissoras de televisão já perderam as concessões das suas emissoras de televisão, fizeram contrato de gaveta com a China e agora estão sendo catalogados como crime de alta traição e lavaram o dinheiro da USAID, fazendo o pagamento para âncoras, jornalistas, também artistas, também todos que receberam dinheiro, que você pensou que estava recebendo dinheiro da Lei Rouanet, não é da Lei Rouanet.
é dinheiro dado pela USAID. E, claro, ele te dava o dinheiro, te entregava o dinheiro, te chamava, falava assim, olha, eu vou te dar um dinheiro aqui forte. O delatado, o primeiro a ser delatado foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Foi o primeiro a ser delatado. E o delator, Luiz Inácio Lula da Silva, porque você, Eduardo Paes, encheu tanto o saco dele pedindo dinheiro que ele se sentiu muito observado. Todo mundo diz que ele está cercado de pessoas que ficam olhando para ele. Então, ele fez a play barganha. Entenderam? Ele te delatou. Ouviu, Eduardo Paes? Esse Lula filho, ele diz ser que não é Luiz Inácio Lula da Silva, ele te entregou. E entregou vários ministros, vários senadores, vários deputados e vários partidos, todos já na bronca. E começou já as prisões, inclusive do Cromunhão. Mas estamos também com a nomeação do presidente da Venezuela, que ganhou o pleito e que o Maduro não quis arredar o pé. Ele tem 15 dias porque o Maduro fez a play barganha. Então ganhou uma semana. Uma semana. Que pode chegar, vamos dizer assim, 10 dias, 15 dias, mas não passa disso porque ele já tem que se entregar. Não há força de armamento que supere a tecnologia da América, dos Estados Unidos. Não há. Todos os foguetes, todas as bombas atômicas, tudo é obsoleto. Obsoleto. Não há como fazer frente. Então, acabou a guerra, mas primeiro estamos em guerra. E vocês do Hamas, do Hezbollah, Ayatollah Khamenei, Sharmuta, se entrega porque você também está na lista. E você levou dinheiro da USAID, como também os talibãs do Biden receberam dinheiro da USAID, receberam armamentos tecnológicos que eles não sabem operar. Chamaram operadores russos para ver se ensinavam a operar as máquinas de tecnologia americana e ninguém sabe como operar. Então, eles trocaram essas armas modernas que o Biden entregou para o Talibã, entenderam? Por antigas formações de helicópteros e aviões russos, obsoletos. E todos já são considerados terroristas. Então isto tudo está acontecendo agora. Entenderam? E as urnas da Europa foram fraudadas. Tudo foi fraudado. Todo o capital desses países está confiscado. Confiscado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro. Justiça paga. Justiça particular. Na função corregedor-geral, na investigação, na ONU, 196 países. E trânsito na Sura muçulmana, quando arguído. Por favor, nos ajudem e viralizem isto o máximo possível. Sem esse apoio americano, inclusive para a resolução de conflitos. Muito bom dia, muito bom dia. Segunda live, 17 de fevereiro de 2025. Horário 7 horas 7 minutos.
já está caracterizado que vários bancos no território dos Estados Unidos da América, conjuntamente com também vários bancos da Europa, também da Indonésia, todos eles formataram uma forma de transferências de capital de volumes extraordinários, comprando bancos já fechados por falta de movimento. Em realidade são bancos cautelares. Eles só trabalham para cautelar dinheiro. Eles não dão nenhum tipo de, vamos dizer assim, não trabalha como um banco popular. Eles são bancos de acautelamento de capital. Então, o BTG Pactual, ele comprou um desses bancos cautelares de fortunas, de patrimônio de famílias que querem guardar o seu capital nessas caixas desses bancos cautelares. É como se fosse um caixa forte, entenderam? Então o Pactual comprou um banco e com isso ele esperava poder manobrar todo o recurso, espólio de guerra desta facção Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então, entraram todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, ganharam conta, todos eles têm conta no Pactual, e esta unidade se encontra nos Estados Unidos da América. Então, lá nos Estados Unidos da América, este banco, ele arrecada esse capital e, para ingressar capital de espólio de organização criminosa, ele só pode ingressar via bolsa. Então, o que fizeram os sócios da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla? O Poder Judiciário, o Poder Parlamentar, o Poder Executivo, eles compraram ações e venderam nos Estados Unidos a qualquer preço, e esse dinheiro ficou acautelado no BTG Pactual dos Estados Unidos da América. Acontece que, na intervenção deste capital, até então não tinha sido feita nenhuma constatação de anomalia, até o Xandão, Alexandre de Moraes, dar ordem para baixar todos os ativos de dinheiro que ele tem aplicado em bolsa ou compra de ações nos Estados Unidos da América, deu ordem ao seu gerente do Banco Pactual para que baixe todo esse capital e transfira esse capital para o Brasil. Do Pactual aqui do Brasil. Acontece que este movimento destas contas, que são monitoradas por se tratar de narcoterroristas que exercem função pública como funcionários públicos, todos eles, ao verem o movimento do Xandão, ficaram com medo e procederam da mesma forma. Então levantaram, através do GAF, movimentos de somas, que tinha sido feito todo uma engenharia fiscal, tributária, para que não chamasse atenção, para poder manobrar e lavar e transferir esse capital de espólio
de narcotráfico, venda de drogas, venda de sentenças. Aqui, esse capital não declarado, porque ele entrou como compra de ações, como compra de investimento em empresas americanas, e que qualquer um pode comprar na bolsa, não tem problema nenhum, ou seja, você tem livre acesso. Mas, ao você fazer essa compra e você imediatamente passar do percurso, você manda retornar esse capital para o Brasil. Ou seja, tira o dinheiro, baixa de tudo os ativos que estão aplicados nos Estados Unidos e retorna para o Brasil. Acontece que o Pactual, que se encontra nos Estados Unidos da América, ele procede a operacionalizar com um banco que não leva o nome do Pactual e que esse dinheiro era cautelado. E esse banco estava fechado e ele comprou a razão social do banco, o Pactual. Então, essa movimentação demonstra que efetivamente a prova do capital do espólio, de venda de sentenças, tráfico de drogas, compra e venda de armas, contrabando de armamentos, também de agronegócio, commodities, todo tipo de contrabando que eles praticam. Então, fazem com que a intervenção proceda o mais rápido possível. Eles tentaram negociar para que eles não fossem presos, ou seja, tentaram fazer uma negociação para que fosse prolongado, vamos dizer assim, através de a cariação de provas, ou seja, você tem que ter não somente o crime, mas você tem que saber o porquê, para que você cometeu esse crime, né? O que te motivou, o que te levou, o fato, ato e circunstância a cometer esse crime. O crime foi feito, mas você tem que dar início, meio e fim à denúncia. Então a denúncia foi protocolada pelo próprio Alexandre de Moraes e pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também membros do Senado, da Câmara de Deputados, partidos políticos, também empresários, todos com conta no Pactual e que procederam à interdição. Então, o Banco Pactual está em suspeição. Então, você correntista do Banco Pactual sabe que o banco ele está em suspeição. Não somente o Pactual, porque era tudo feito através do Bradesco, em tribulações de bancos, são 4 bancos, em que eles cobram um spread de movimentação para transladar numerário de um para com o outro. Ou seja, são operações de cabo. Você tem esse capital lá fora, você disponibiliza esse capital para fazer a lavagem do dinheiro. Então, não chama suspeita porque não acusa o volume que foi transferido de uma conta para outra, mas você não sabe quem era até então o proprietário desse espólio de extorsão, de venda de sentença, de tráfico de drogas, de contrabando processado quando a ordem é dada pelo Xandão e por todos aqueles que ficaram sabendo de que o Xandão estava repatriando o capital escondido nos Estados Unidos da América. Fudeu com o Pactual. Entenderam? Então, estamos procedendo de imediato com as prisões do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal.
Estamos procedendo de imediato com a prisão desse facsímil, desse impostor, desse amotinado, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que as impressões digitais dele e o DNA não bate. Então, nós estamos já, vamos dizer assim, com 97% das atividades administrativas de processamento para captura e também para, vamos dizer assim, recursos a estabelecer tomadas de decisão. Eles até então, eles estavam a fim de negociar, a declarar a realidade dos fatos, atos e circunstâncias que colocam a fraude no Tribunal Superior Eleitoral. Eles falaram que eles não sabiam, que eles tinham por testemunha que a parafernália dos computadores que foram adquiridos sem licitação e que o login ele é manipulado, que compraram esse computador, e esse computador ele procedeu ao default das urnas das eleições que levaram o cassado por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral a concorrer a qualquer cargo público, Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, foi também anulado o procedimento de julgamento que foi procedido e que, numa ação monocrática, pelo Fachin, estabeleceu que a vara que se encontrava para proceder e deu início ao processo legítimo, porque essa vara ela é especial para julgar estas composições do crime. Tem em Curitiba, tem uma que foi essa que procedeu, tem outras em Brasília e depois não temos mais nenhuma, só temos 2. Então, o Fachin, na sua atitude monocrática, estabeleceu a ser confirmado pelo Pleno da Corte que efetivamente houve, e ao Pleno da Corte todos eles aprovaram essa hermenêutica de alegar que concordam que houve falha administrativa do réu, que estava longe do logradouro, onde estavam procedendo às oitivas e também ao acautelamento do réu em presídio, a responder em forma presencial no Fórum de Curitiba e também em forma presencial na sua detenção no cárcere da Polícia Federal em Curitiba. Então, eles colocaram que para a abertura de uma nova vara, alegando que a vara de Brasília ela tinha sido descaracterizada e que não tinha mais essa função. Então, teriam que abrir uma nova vara para poder formatar novas provas para serem processados todos os julgamentos que foram realizados contra este impostor, ladrão, genocida, narcotraficante, terrorista, curador da Fundação Yasser Arafat, do Fatah, da OLP, de Comando da Capital, Comando Vermelho, tudo já com provas irrefutáveis. Então, nenhum juiz se habilitou, procederam a processar os juízes, desembargadores, juízes. Teve uma juíza suplente do Moro que perdeu a sua criança, ou seja, ela abortou, ela estava grávida,
e perdeu a criança devido ao torpor, às ameaças que ela sofreu perante esta organização criminosa formatada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estes crimes, eles foram alegados que para a espera para abrir uma nova vara a que fosse perto do logradouro do impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele pudesse se locomover ou estivesse perto do seu acautelamento. Então eles alegaram que houve um erro administrativo que suspendeu, por ser já um indivíduo de 79 anos, em que ele teria a prescrição da sua contabilidade de crimes que processaram acima de 400 anos de cadeia e que levariam com mais crimes sendo processados agora de genocídio em massa e também de terrorismo, lavagem de dinheiro, não é? E o crime principal em tempo de guerra, traição à pátria. Então este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, com o seu grupo, organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, todos eles foram estabelecidos para, vamos dizer assim, colocar em liberdade um procedimento de roubo, descaminho, eles chamam aqui no Brasil descaminho. No common law é roubo. Então, na dosimetria da pena a ser cumprida por Luiz Inácio Lula da Silva, prescreveria fazer formatações de novas provas, de transferir de uma vara para outra, criar uma vara especializada que só tem duas, e uma fechou, e que a de Curitiba continua aberta. Então, foi visto que realmente é uma organização criminosa. Falta o espólio, que todo o espólio retornou aos réus que pagaram, fizeram delação premiada, confessaram dinheiro não contabilizado, entregaram o erário e tiveram as suas penas, vamos dizer assim, acauteladas ao entendimento. Reuniram todos eles na localidade de Petrópolis, ou seja, todos os réus que se encontravam nos processos, com sua dosimetria a ser computarizada de novo, porque eles procederam através de delação premiada, entregando o espólio do roubo, que ficou acautelado pela vara de Curitiba, e que eles, simplesmente todos eles foram vizinhos um do outro na localidade de Petrópolis. Então, toda esta armação, todo este conluio, todo este procedimento, hoje cai por terra. Então, devemos dizer a todos aqueles que procederam a pedir o reembolso do seu dinheiro, porque, claro, o cara foi sentenciado num processo que o réu principal, o chefe da quadrilha, da organização criminosa, perdão, não existe mais quadrilha, agora é organização criminosa, Luiz Inácio Lula da Silva, procedeu ao roubo, ao descaminho, e, claro, ao ele estar solto, a entrega do espólio de delação premiada de todos que requisitaram a devolução da sua delação premiada, não pensavam de que tinha uma vara
que já tinha andado nas investigações e estabelecido danos a terceiros, que é o caso do Tribunal Internacional dos Estados Unidos, do Brooklyn. Então, aquele que pediu que o Toffoli mandou entregar todo o capital para os réus, os coadjuvantes, né? A sociedade, a cleptocracia com Luiz Inácio Lula da Silva, eles não se imaginavam que agora vão para as grades de novo. Vão ser presos e vai ter uma pena acrescida na sua contabilidade da dosimetria a ser cumprida. Então, o que nós podemos dizer a vocês que praticaram crimes e que retornaram à vida pública, a Odebrecht agora se chama Nova Honor. Nova Honor. Honor, em castelhano, significa nova honra. Entendeu? Eles vão ter que fazer uma carta rogatória ao Tribunal Internacional, porque a pena não vai ser cumprida aqui no Brasil. A pena vai ser cumprida nos Estados Unidos da América. Eles todos vão cumprir pena nos Estados Unidos, nos presídios de segurança máxima, por se tratar de uma organização criminosa, de contrabando, de tráfico de drogas e de querer tomar conta do planeta. Então, a situação desta organização criminosa já nos mandou a Interpol a efetivamente proceder com a DEA e com 60 agências de inteligência aqui no território da República Federativa do Brasil, estabelecer a formatação das capturas destes elementos para serem levados para os Estados Unidos da América. Não tem trato mais. Então, o que eles queriam negociar para não ser presos, devido à intenção do Xandão, à intenção de todo o plano da corte, todo aquele que tem conta no Pactual, do Banco BTG Pactual, chamou vamos dizer assim, o flagrante de que esse indivíduo tem dinheiro acautelado nos Estados Unidos da América, onde o Tribunal Internacional exerce a sua jurisprudência. Então, ao ele mandar tirar todo o dinheiro que está aplicado nos Estados Unidos, levantou tanto aonde está aplicado, qual é o dolo, qual é o conluio, qual é a amizade, de que forma esse sujeito chegou para lavar o dinheiro na Bolsa de Valores, nas corretoras, nos bancos americanos. Então o crime, ele toma uma dosimetria maior, porque tem mais agregados ao processo. Então, no momento, sabendo que se trata de terroristas, de narcotraficantes, que são funcionários públicos que ocupam membresia de ministros do Supremo Tribunal Federal, de ministros de tribunais de justiça, onde todos eles receberam talão de cheque em hotel em Brasília, no dia em que foi consagrada a festa de retorno do ladrão, traficante de drogas, terrorista Luiz Inácio Lula da Silva, que ele confessou para um cineasta, que ele disse para o cineasta: olha, eles estão dizendo que eu sou traficante de drogas. E esse cineasta falou: eu vou fazer um filme para você. Ele já até, na época, estabeleceu com esse americano cineasta em fazer o filme deste grande default mundial. Porque ele não somente lesou
os Estados Unidos da América, como lesou todo o planeta, em que a Petrobras, em que o Banco do Brasil, em que todos os fundos, em que qualquer representante que foi lesado por esta organização criminosa tem representatividade em qualquer logradouro de qualquer Estado que compõe a ONU, 196 países. Então, eles não estavam querendo ser presos. Eles alegavam que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição, não tem tutela e curatela no Brasil. E ele é signatário, conjuntamente com 123 países que procederam a criar o Tribunal Penal Internacional para que não houvesse o que o fato está acontecendo. Então o Brasil, ele é uma boneca jurídica. Boneca se chama um rascunho jurídico de exemplo como deve ser operacionalizado quando se descobre uma organização criminosa estabelecida no tráfico, no genocídio, no contrabando, também no crime de perfídia, também no crime de tortura, enfim, tudo isso são dosimetrias a serem acrescidas ao réu. O réu, por ser o Tribunal Internacional, não impede a prisão do sujeito que tem 80 anos, 100 anos, não interessa, ele vai preso. Entenderam? Nada prescreve. Não prescreve nenhum crime. Não há crime que prescreva. Entenderam? Há o interesse da jurisprudência local saber se vale a pena o custo operacional da parafernália em horas e horas de digitalização, de comprovação, de acariação de recursos, de acompanhamento dos fatos, atos e circunstâncias da dosimetria da pena. Então, estes homens todos, esta organização criminosa que está estabelecida no Brasil, alcançou 29 partidos, alcançou senadores, deputados, alcançou vários do Poder Judiciário, várias instâncias, porque são 4 instâncias e 29 tribunais de recurso, onde o sujeito ele entra com determinação de proceder com a sentença e o advogado da defesa do réu entra com recurso. E lá permanece, através de pagamento de propina, 10 anos, 20 anos. O sujeito vai preso só quando ele estiver no caixão, porque prescreveu. Então, como este crime é um exemplo tributário, é um exemplo a ser seguido por toda a jurisprudência mundial do planeta, o Brasil, ele está sendo acompanhado e todos eles vão responder em prisão nos Estados Unidos da América. Então nós estamos já procedendo, porque temos fato, ato e circunstância. São provas irrefutáveis. Mesmo que ele declare que sim, eu declaro que cometi crime. E quantos crimes você realizou? Eu realizei este crime, perfeito. Mas eu não sabia, eu fui submetido à tortura, eu fui submetido à pressão de quererem matar minha família, à pressão de hierarquia do cargo superior que determinou que eu assim procedesse. Enfim, tem 1 milhão de escusas, mas o crime você praticou. Então você vai preso, acautelado, para que se dê a dosimetria, a nova dosimetria. Porque o crime ocorreu, é real, é verdadeiro. Existem pessoas lesadas no planeta, em 196 países. A bronca é seríssima. Vários presidentes
já tem dosimetria de 5 anos, 8 anos de prisão, ex-presidentes da França, que procederam na companhia deste, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, chegamos agora a toda a organização no planeta inteiro, através do Brasil. Entenderam? Então, não podemos mais estabelecer mais um dia, mais uma hora, mais um segundo, mais um minuto. Não existe. Não pode estes personagens permanecerem encostados livres enquanto o processo está caminhando, porque muitos dizem, sim, mas nós já estamos com todas as provas, eles estão aqui. Sim, mas o problema é que eles podem ser objeto de queima de arquivo. E a responsabilidade cai no judiciário que está procedendo às oitivas deste paciente, que ele tem que ser guardado porque ele agora pertence à tutela e curatela do Estado. Então a DEA, a CIA, 123 países já determinaram a prisão desta organização. O que nós fazemos referência é: não fuja, não tente sair do Brasil, porque se você for encontrado, você vai ser morto pelos seus sócios como queima de arquivo. Não tenha a imprudência de querer sair ou querer não aceitar a sua prisão, porque você, se reagir, será morto. Entenderam? Então agora ele está procedendo de uma forma vil, de uma forma de conluio com as organizações do narcotráfico, com os mercenários do narcotráfico, numa reunião do PCC e do CV, para que acabe com a disputa de território em todos os 26 países e no Distrito Federal, 26 estados do Brasil e no Distrito Federal. 22 estados do Brasil entraram com requerimento na ONU para que eles tenham a autonomia que foi otorgada pelo Supremo Tribunal Federal, como se países individuais fossem, como se fosse uma confederação, como é nos Estados Unidos da América. Cada estado tem uma Suprema Corte, um presidente, e que cada um tem as suas leis, seus procedimentos. 22 fizeram requerimento para a ONU. Até hoje não fizeram prestação de conta da antecipação de impostos não pagos pela população, mas foi feita um espelho do último imposto a ser arrecadado para proceder ao pagamento dos funcionários públicos. E esse dinheiro foi delipendiado por 22 estados na República Federativa do Brasil. Então, a interdição já está feita por quem vos fala. Não eu, o cargo. O cargo que determina, através da emenda 47, pela Justiça Particular paga, como corregedor. Nós estamos corregedor em 196 países na investigação da ONU. A minha carteira ficou acautelada pelas mãos da própria mulher do Xandão, na 2ª região do Tribunal Regional do Rio de Janeiro Federal, em que eu fui procurar a minha carteira, que ela foi acautelada pelo delegado em Bangu, em que eu fui liberar mais de 30 defuntos que estavam apodrecendo à intempérie, e que eu determinei que primeiro liberassem os corpos para que fossem sepultados, porque a amante do dono da empresa que faz a funerária, né?
ela era amante do dono da funerária. E também era amante do coronel da polícia militar e também amante do delegado de polícia. Então eu fui lá e eles me acautelaram a minha carteira. Entrei em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entrei em contato com Brasília e eles disseram: é muito importante essa carteira para o senhor? Não, para mim não é importante. Quem não precisa de identificação levar em cima. Ao contrário, é um risco que se corre. Porque o que você é está nos anais da história, baixo outorga de 123 países, assinado cartorialmente em 123 nações. Homologado pelo Tribunal Penal Internacional, homologado pelo Tribunal Internacional, homologado pelo Supremo Tribunal Mundial. É muita comprovação de quem está falando, eu não preciso convencer ninguém. Entenderam? Então estes filhos de uma estão fazendo reunião no presídio com o CV e com o PCC, não para acabar a matança de disputa de território deles, não. Para eles se unirem contra os sicários mexicanos, contra a ELN, contra as Farc, contra a Bolívia, contra o Paraguai, contra o Uruguai, porque todos eles praticam o narcotráfico. No Uruguai, você dirá, mas está legalizadas as drogas? Sim, mas o THC, que é, vamos dizer, a escala de torpor dessa substância narcótica, eles querem muito alto. E, claro, as autoridades, elas permitem o plantio para, vamos dizer assim, deixar o sujeito tranquilo e não eufórico. Então, eles procedem ao contrabando. Com a Bélgica, com a Holanda, com a Irlanda, com a Inglaterra, muita gente metida. Então, o Brasil vai servir de exemplo. Não é, torno a repetir, uma atitude de representantes administrativos de gestão pública do Executivo dos Estados Unidos. Não é o senhor Trump figura o cargo de presidente dos Estados Unidos da América, através também dos cargos de 60 agências de inteligência, também os cargos de representante do Pentágono, da OTAN, da NATO, e de todos aqueles que tenham pelo Emilat contratos de comum acordo de bem proceder em reciprocidade com todos os países do planeta, em que os Estados Unidos têm trato com todo mundo, e todos eles receberam aporte da USAID, a USAID, que é o que estabeleceu o default da administração dos democratas. Eles limparam o cofre e criaram uma guerra para roubar, onde descobriram mais de 100 trilhões. Mas eles até agora não têm contabilizado, tem o fato, mas não tem o ato e não tem a circunstância. Eles têm o fato. Quanto foi descoberto? De cara, 100 bilhões. 100 bem de bola. 100 bilhões de dólares. Mas a realidade são 100 trilhões. Que desapareceram. Ou seja, não chegou até a Ucrânia e também saiu dos Estados Unidos. E também há pessoas que pagaram também esse aporte, 100 bilhões de dólares. A França, a Alemanha, a Inglaterra. Então, e esse dinheiro não chegou. Então aí está envolvida a von der Leyen, está envolvida a Merkel, está envolvidos vários presidentes, representantes. E claro, o maior ladrão deles todos, que é um bucaneiro, é pirata, o rei da Inglaterra, falou: eu vou sair daqui porque vai dar merda.
e eu vou ser culpado. Eu sou o único que tem dinheiro. Então a Inglaterra se mandou. Entenderam? E agora eles estão desesperados lá porque todas as armas que eles detêm, toda a tecnologia europeia, asiática, não tem a tecnologia dos Estados Unidos da América. São todos obsoletos. Não levantam do chão. Na hora que você vai engatilhar para dar um tiro, a bomba explode na tua mão. Quando você quer colocar o avião a voar, o avião cai. Entenderam? Então, o administrador executivo dos Estados Unidos da América, que é o senhor Trump, ele está procedendo determinação de fatos, atos e circunstâncias de crimes comprovados. E ele não se corrompe, porque ele não pode corromper o Pentágono, não pode corromper a NATO, não pode corromper a OTAN. Já foram corrompidos. Todos eles já receberam propina. Então a casa caiu geral. Então todos eles lá dizem, e agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ajudar a que a Rússia não invada. Por que a Rússia vai invadir? Porque eles tomaram dinheiro da Rússia. Dinheiro em bancos na Europa, acautelados lá, foram confiscados por todos eles. Então, a Rússia está no direito de proceder a procurar o dinheiro que foi roubado no continente europeu. E declarou guerra. E a guerra envolvendo toda essa capacidade de ladrões, de cleptocracia, do clube da ONU, formatou a Terceira Guerra Mundial, onde ameaças de jogar bombinha levaram aqui o Khamenei, que é defunto, que também é um impostor, ele e os ayatollahs, que não são muçulmanos, não são iranianos, não são persas, são charlatães, matadores de ventre muçulmano, com xenofobia contra as mulheres, porque todos eles são homossexuais. Então tudo isso foi descoberto. Então, este procedimento para tratar com pessoas que não são normais, que são predadores, você tem que colocar. Se você não se render, você vai ser varrido do mapa. Não vai sobrar ninguém. Israel deu para cada prisioneiro que estuprou, matou, que procedeu com atos vil de terrorismo, vários massacres, que estava preso e que foi entregue pela troca de reféns. Essa pulseirinha diz: Israel não esquece. É um salmo, não vou revelar. Porque a ira do Senhor está em cima desses elementos predadores. Então tenha certeza de que a justiça é aplicada pela divindade do Ser Supremo Universal Todo-Poderoso. O juiz, ele aplica a lei, ele é operador da lei. O que diz a lei? A lei diz que você faça isto, você procede conforme a lei determina. Então se descobriu, através das gravações, em 26 estados e no Distrito Federal, em todas as casas legislativas, que foi dado de presente pelo Banco Mundial a gravação de todas as reuniões de plenos a estabelecer e formatar leis. Quem aprovou? Como é o nome dessa pessoa? Ele é filho de quem? Tem algum envolvimento no passado? Tem. Então, a inteligência artificial, ela
pegou todos os dados desde que o mundo é conhecido e antes que o mundo fosse formatado, porque a inteligência artificial vai nos componentes químicos que compõem todos a cadeia polipéptica de minerais que existem na Terra. São anos e anos e anos e anos e anos e anos de retrocesso, onde o chip que está sendo elaborado pela Google, e que a Google pagou altas somas à Europa porque foi extorquida, porque eles têm, alegaram que essas matérias, essas compilações de dados, têm direitos autorais, quando os dados da humanidade estão para todos usufruir. Não há direito autoral numa circunstância de fato, ato e fato a ser transmitido ou compilado na IA. Então eles se reuniram alegando que eles têm que arrecadar somas trilionárias de dinheiro para criar uma IA e estabelecer regras, monitoramento, para não serem alcançados. E a inteligência artificial provou que em 5 minutos, todo aquele que se dispor a que a inteligência artificial proceda com o bem estabelecido, a bem da lei, em conhecimento, não pode ser impedido. Então, quem é que está contra a inteligência artificial? Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é que está contra a inteligência artificial? É o partido tal, partido tal. Como é o nome do cara que está falando que está contra? Fulano de tal. Então, levanta a vida do cara. Porque a inteligência artificial, ela vai fazer a sua própria defesa, tal. É assim que ela já foi contratada pelo Supremo Tribunal Federal a realizar julgamentos que ele tem atraso. Que ele não tem como julgar. Não tem corpo jurídico suficiente para julgar todos os processos que o Supremo Tribunal Federal conclamou para si, porque o rombo é astronômico destes filha da puta. Então, eis o relatório. Generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. Primeiro vamos proceder a limpar a própria casa em todo o planeta. Todos os adidos militares, todos os que tiveram conluio em pagar propina, em estabelecer, mesmo com a autoridade do legislativo na França, está considerado que pagar propina é bem visto, não é crime. Em outros países também, não é crime. Mas você pagar propina para você ir a julgamento, você sentenciado à pena de morte, e você, por outorga do Pleno da Assembleia do Povo na China, você pode escolher qualquer pessoa a ocupar o teu lugar no patíbulo do enforcamento ou do fuzilamento. Ou seja, você sai vivo e a pessoa que assumiu para ser sentenciado na tua sentença, que certamente você jurou que ia pagar, que ia tratar da família dele, sei lá o que você pleiteou para esse sujeito entregar a sua própria vida, ele sempre tem que estar com boa saúde, mas chega lá, o cara tá meio moribundo, mas tem o laudo que a saúde dele tá boa. Entenderam? Fui claro? Então não tem para onde fugir. Muito bom dia, muito bom dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça privada, na função corregedor-geral na investigação de 196 países que
os seus membros, funcionários públicos, se uniram ao narcotráfico, identificado em todo o planeta, já com provas irrefutáveis, onde o distribuidor de drogas no planeta, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, ele é curador da Fundação Yasser Arafat, ele é o líder que patrocinou com a USAID o pagamento para o extermínio, a matança, lá no show de música eletrônica em Israel. E ele fez o pagamento inicial para o sequestro. Ele estabeleceu todas estas situações no planeta para poder marear, para poder estabelecer pleitos e usurpar, confiscar, estabelecer que ele é o benfeitor da humanidade, quando em realidade ele é um ladrão. Então, estamos já imediatamente determinando a captura do Biden e do Luiz Inácio Lula da Silva como narcotraficantes internacionais. Eles são matutos. Matutos são pessoas que vendem toneladas de cocaína. Então, Luiz Inácio, Supremo Tribunal Federal, a mídia internacional, a mídia brasileira, todos estão envolvidos, todos serão levados ao cárcere. Todos estão envolvidos. Eles prejudicaram, criaram diáspora em 17 países da América do Sul, da América Central. E agora eles não estão colocando os relatórios de terremotos que aconteceram e as tsunamis foram processadas. E temos esperando aqui a divulgação das ondas tsunami, tanto no Chile, no Peru, como também na Califórnia, como também no Golfo América, no Golfo da América, onde vários países estão debaixo d'água. E aqui eles não falam nada. Então nós queremos dizer a vocês que já está estabelecido a captura, vivo ou morto, dos envolvidos na USAID. Não é esta a única formação do governo dos Estados Unidos da América que se encontra envolvido. Temos várias outras que já vão ser fechadas. Já está tudo demonstrado. E são provas de anos de investigação. Não foram 20 dias de governo do Sr. Trump. O Sr. Trump, ele está para administrar as diretrizes de investigações de homens que deram as suas vidas para processar estes inquéritos e com fatos irrelevantes, que são fatos verdadeiros e específicos, que determinam a detenção e o fuzilamento de Luiz Inácio Lula da Silva, Biden e a sua parentela, como também a parentela do Lula, porque eles estão na petroquímica, e estão dando default também na fundação do Banco do Brasil. O senhor Bolsonaro deixou 58 bilhões e eles acabaram com esse superávit e ainda acrescentaram mais 19 bilhões, por enquanto, porque estão sendo feitas as investigações. Então ele não se encontra em Brasília, não se encontra no momento, o paradeiro do Lula é desconhecido. Queremos imediatamente a captura desse filho de uma... Luiz Inácio Lula da Silva. Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chaparro, interventor do Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela. Está interdito o Brasil, as Forças Armadas de 123 países, na coalizão,
já tomam posse e vamos imediatamente estabelecer a ordem, já que há desordem. O Senado não se entende, estão todos envolvidos. A Câmara de Deputados não se entende, estão todos envolvidos. Os governadores, os prefeitos, a mídia, todos estão envolvidos. E todos foram identificados com provas irrefutáveis. Então vamos proceder imediatamente. O dia de hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, horário 11 horas 23 minutos. Se trata de um administrador do contrabando de cocaína no planeta. Matuto, o sujeito que vende toneladas. Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo do narcotráfico. Todos traficantes. Envolvidos. Não tem pra onde fugir, seus filhos da p... Processem isso imediatamente. A Interpol, a CIA, a DEA, todo mundo já está no Brasil e vamos proceder imediatamente. Isto vai ser uma procura. Vamos trabalhar sábado, domingo. Vamos exterminar com esses filhos porque eles querem matar os brasileiros. Eles querem confiscar as propriedades. O Toffoli já determinou. O Supremo Tribunal Federal já determinou. Então eles querem confiscar todo o capital e as suas propriedades. Sua bicicleta, seu triciclo, o que você tiver no seu nome não lhe pertence. Pertence ao Estado deste filho da puta. Poucos minutos para localizá-lo. Vivo ou morto? Por favor, viralize isto. E meu Pix de sobrevivência. Meu nome e sobrenome é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Mercado Pago. Meu Pix CPF 510 466 44734. Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Já identificamos todos. Agora só tem que fazer a inserção. Maduro e o outro filho da puta lá da Venezuela já estão cercados pelas tropas dos Estados Unidos da América. A qualquer momento vão ser extraditados da Venezuela. Não tem como fugir, seus filhos da puta! Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder de um supremo Deus. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor. Meu caminho é Jesus, diferente hoje estou.
Deus dorme no trono do universo. Céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo. Céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. O autor da salvação, da salvação. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.